E aí, turma, tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? E se cuidando, é claro, para que realmente essa maldita pandemia não atinja ninguém. Então se cuidem, lembre-se sempre das máscaras, do álcool, ou do sabão para lavar bem as mãos, ok? Mas a partir de agora, né, vamos à nossa nova aula e o nosso tema a partir de agora será sobre, continuando, o processo de globalização, tá ok? Mas especificamente falando sobre fluxos de turistas, tá? Então nós vamos tentar compreender como a globalização também, né, influenciou na questão da atividade econômica que nós vamos definir como o turismo, tá certo? Então, já vai começar os slides, aproveita a aula e qualquer coisa, anotações, tá certo? Anotem tudo direitinho, dúvidas, qualquer coisa no comentários, podem fazer os comentários, até perguntas, ou mesmo no meu PV, tá ok? E na próxima semana a gente tenta tirar as dúvidas que vocês tiverem também. Mas qualquer hora também no meu PV, fiquem à vontade, tá certo, minha gente? E outra, nas anotações direitinho, tá? Porque possivelmente nesse bimestre agora a gente vai utilizar essas anotações para fazer um outro tipo de atividade final, tá certo? Então, boa aula pra gente e aproveite bastante e vamos compreender um pouquinho sobre turismo, tá legal? Então, curtam a aula. Forte abraço. Então, gente, nossa aula de hoje é sobre a globalização e o fluxo de turismo. Nós vamos tentar compreender que movimento é este de pessoas de um país para o outro, né? Ou mesmo pessoas se movimentando dentro do próprio país, né, internamente. Então a gente vai tentar compreender a importância do turismo no processo de globalização. Na verdade, o nosso turismo, o que nós temos hoje, é praticamente uma consequência, né, do processo de globalização, certo? E a partir daí a gente vai realmente compreender, né, algumas características fundamentais desse processo, não é isso? E que também até desperta na gente, vamos dizer assim, aquela curiosidade ou a vontade, né, de também fazermos alguma viagem, né, para algum lugar que a gente tenha vontade de ir, se não for para um outro país, mas aqui internamente, né, no nosso país, ou no próprio estado de Alagoas, que o nosso estado é um dos mais belos do mundo, podemos dizer assim, tem várias belezas naturais, mas infelizmente nós alagoanos não valorizamos tanto assim. Mas se a gente for dar umas voltinhas no nosso estado, vocês vão ver que vamos encontrar locais belíssimos que em nenhum outro estado a gente não consegue, né, encontrar, tá certo? Então, primeiramente, vamos ver uma definição simples, básica e bem clara e objetiva sobre o que é o turismo. Turismo é o conjunto de atividades que realizamos numa viagem. Ou seja, quando você vai para um local, você vai, vamos dizer assim, se divertir, você vai ter aquela curiosidade de aprender sobre aquele local, de conhecer, vamos dizer assim, os locais atraentes daquele local, vamos dizer, ou seja, pontos turísticos, né? Ou mesmo igrejas, estátuas, ou vamos dizer assim, rios, né? Ou alguma reserva natural, ou seja, tudo que interessa e que desperta aquela curiosidade de você realmente se inteirar, de realmente você vivenciar aquilo. Então você está realizando uma atividade, né? Então, a partir do momento que você se interage, você tenta assimilar o que até então foge da sua rotina, então você está conhecendo aquela outra região que lhe atrai. Então você está praticando um turismo. Então, a partir do momento que eu vou dizer que eu estou em Limoeiro de Anadia, vou para Arapiraca, aí começo a me inteirar de Arapiraca, sobre os pontos interessantes de Arapiraca, a igreja com catedral, né? Vamos imaginar o observatório, né, que nós temos lá, o planetário, né, em Arapiraca, o Parque Cecicunha. Então são coisas que eu quero me inteirar, quero realizar essas atividades para conhecer, assimilar aquela localidade. Então estou praticando um turismo, tranquilo, certo? E aí, para a gente realmente se aprofundar, tá?
o turismo ele é fundamental para, vamos dizer assim, ajudar, colaborar ou mesmo incentivar a economia de um determinado país, estado ou mesmo até o próprio continente. Então, o próprio processo de globalização fez com que países se inteirassem sobre o turismo, países que começassem a investir cada vez mais no turismo, que seria uma fonte de renda importantíssima, além de atrair dinheiro, né, de estrangeiros, né, de pessoas de outras nacionalidades, né, também ocasionaria a oferta de emprego, geração de emprego. Imagine, para um país receber vários estrangeiros, é necessário investimento na rede de hotelaria, né? É necessário investir mais nos monumentos atrativos, né? Nos pontos turísticos, dar uma boa infraestrutura, investir no transporte, né? Transporte mais rápido, mais ágil. Então, tudo isso é geração de emprego, né? Então, quanto mais uma infraestrutura tiver, mais turistas irão, né, se atrair pelaquela localidade. Consequentemente, quanto mais turistas, mais dinheiro vão ser gastos, ou seja, mais capital. Com mais capital, mais geração de emprego. Ou seja, é um círculo vicioso que acaba, vamos dizer assim, aquecendo a economia daquela localidade. E muitas localidades, até países, né, alguns países por aí, eles têm uma grande parcela da sua economia justamente gerada pelo próprio turismo, certo? Até aqui no Brasil mesmo tem estados que têm o turismo como uma grande fonte de renda, né? Realmente o turismo passa a ser um dos carros-chefes da geração de emprego e renda da própria, vamos dizer assim, do próprio produto interno daquela localidade, certo? Então vamos entender o que realmente a globalização tem a ver com o próprio turismo. Tá? Então de imediato vamos entender o que é esse fluxo de turismo. Aí como nós colocamos, o fluxo de turismo igual a área emissora para a área receptora. O que quer dizer isso, gente? A área emissora, nós estamos nos referindo a ou país ou estado, certo? Que, de certa forma, emitem, ou seja, que os turistas saem dele, certo? Então, um exemplo, eu, né, estou em Limoeiro de Anadia. Eu vou resolver fazer um passeio turístico em Maceió. Então, como eu estou em Limoeiro de Anadia, então eu estou numa área emissora, né? Porque eu estou em Limoeiro, vou sair de Limoeiro. Estou numa área emissora. Agora, como eu estou indo para Maceió, então Maceió se torna uma área receptora de turistas. Então está recebendo os turistas, certo? Então Maceió passa a ser uma área receptora de turistas. Está recebendo, porque lá tem muitos pontos atrativos, né? Litoral, né? A questão cultural. Então Maceió tem muitas atrações que desperta a curiosidade das pessoas em querer realmente, vamos dizer assim, conhecer. Então aí passa a ser uma área receptora. Então ela tem atrações para fazer com que as pessoas se dirijam até lá. Então a área emissora é quando o turista sai de sua localidade e a área receptora é quando o turista chega àquela região desconhecida para se inteirar dela. Certo, gente? E aí, para se ter realmente um fluxo, né, de turistas, para que realmente o turismo se aqueça, para que realmente o turismo se concretize como uma grande fonte, né, daquela localidade, é necessário, e foi necessário, né, existir vários fatores determinantes para justamente incentivar a prática do turismo. E principalmente nos últimos, vamos dizer assim, nas últimas décadas, o turismo foi fundamental, um crescimento exorbitante, né, da circulação de pessoas pelo mundo, né, graças justamente a esses fatores. Primeiro, desenvolvimento dos meios de transporte. Como assim, gente? Com a globalização, vocês sabem que a globalização foi um processo como consequência do investimento na área técnico-científica, né? A ciência, a tecnologia cada vez mais avançada desenvolveu meios para agilizar, né, informações, agilizar o processo de produção. Consequentemente, também o turismo se aproveitou disso. Como assim? Os transportes se tornaram muito mais rápidos e muito mais econômicos, vamos dizer assim.
Exemplo, o avião, né? O transporte aéreo. Há um tempo atrás, uma passagem de avião era caríssima. Tá? Era caríssima. Só pessoas com uma grande condição de vida, uma boa condição de vida, conseguiam viajar de avião. Né? Era comum as pessoas viajarem sempre só de ônibus. Exemplo, daqui para o Rio de Janeiro. Né? Eu mesmo, na minha época, vamos dizer, de adolescente, que eu morava no Rio de Janeiro, para vir para Alagoas, eu sempre vinha de ônibus. Ou até de carona de caminhão, como tinha muitos primos caminhoneiros, eu aproveitava carona, porque de avião não tinha condições. Uma passagem de avião era realmente absurdo de caro. Hoje não, com a evolução, né, tecnológica, o combustível também, né, se tornou mais acessível para os aviões, vamos dizer assim, a passagem é mais barata. Então você, economizando um pouco, você consegue viajar de avião, né, você planeja durante o ano, pelo menos você consegue, tendo uma sua rendazinha certinha, não precisa você ser rico, né, não precisa você ser de classe média. Até uma pessoa, qualquer um que queira realmente não sonhar, vou fazer uma economiazinha, você consegue uma viagem de avião. Hoje, até em promoções, você consegue uma viagem de avião de volta para São Paulo, quando tem umas promoções de 400 e poucos reais. Até muitas vezes sai mais barato que o próprio ônibus. Hoje uma passagem de ônibus é quase 300 reais. E o avião, na promoção, você consegue por 400 reais, 450. Chegou ao ponto até de menos de 100 reais, como aquela viagem relâmpago para você viajar de madrugada. Né? Então os meios de transporte, tanto aéreos quanto também marítimos, foram fundamentais para o aquecimento do turismo e a maior circulação de pessoas. Tornou-se acessível, né, você viajar de avião e também de navios. Né? Tem uns cruzeiros por aí, né, que atraem muita gente, milhares de pessoas viajando pelo mundo através, né, de cruzeiros de navios. Não é isso? Então hoje realmente o transporte é uma ferramenta importantíssima para o incentivo do turismo, ok? Outro fator importante, o maior rendimento. Queira ou não queira, apesar de nós estarmos em crise, né, devido à pandemia, mas houve uma melhoria nas rendas de praticamente não só do Brasil, mas de todo o planeta. Né? Há um tempo atrás, um pobre jamais teve condições de ter um transporte, né, um carro, uma moto. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, gente, para comprar uma bicicleta foi trabalho, tive que economizar muito. Né, na época, mas a renda foi melhorando, né, a globalização fez com que a economia mundial se integrasse, tornasse uma rede integrada, então pelo menos uma parte da população teve uma melhoria do seu padrão de vida e consequentemente você com uma maior renda, você tem condições também de fazer viagem, praticar o turismo, então a renda foi fundamental. Maior disponibilidade, como assim, gente? Com a globalização vieram novas profissões, vieram novos direitos trabalhistas, a pessoa trabalhando um pouco menos do que trabalhava antes. Então, as férias, que até algumas décadas atrás, né, não eram como hoje. Então, você passa a ter um pouquinho mais de tempo para poder viajar e, consequentemente, se planejar para fazer, né, uma prática de turismo, conhecer uma região que você gostaria de conhecer e não tinha oportunidade anteriormente. Você se planeja, vou economizar por mês tanto, que no final do ano dá para fazer uma viagem, seja para São Paulo, Rio de Janeiro, ou quem sabe, para a Argentina, né, os países fronteiras com o Brasil, Uruguai mesmo, que não se torna tão caro, que tem até ônibus porque você pode ir para a Argentina, para o Uruguai, né, para o Paraguai e assim por diante, ok? Então esses três fatores principais foram fundamentais para o incentivo do turismo, né, no processo de globalização, certo? No próximo slide nós temos aqui os tipos de turismo. É claro, com a globalização, a facilidade maior de locomoção das pessoas, aí também se desenvolveu vários tipos de turismo. Como assim? Várias áreas para que realmente vamos dizer assim, cada pessoa se encaixe, né? Para cada pessoa usufrua justamente de determinada, vamos dizer assim, oferta, né? de cada país, de cada localidade. Então, primeiro nós temos aí o turismo, que é o mais comum e o mais praticado, é o cultural. Como assim turismo cultural? Um exemplo, eu vou para Salvador, vou para o Carnaval de Salvador. Então vou me inteirar da cultura de Salvador, aquele carnaval do Axé Music e tal. Então ali eu vou me inteirar daquele aspecto cultural, quero conhecer, usufruir, de participar daquela atividade cultural.
Ah, eu vou para o Carnaval do Rio de Janeiro, olhar os desfiles da escola de samba. É um processo cultural, é cultural, é uma cultura, né, carioca. Né? Ah, eu vou para São Paulo para curtir a noitada de São Paulo, usufruir dos teatros e tudo mais. Tudo atividade cultural. Então, o turismo cultural é o mais praticado em todo o nosso planeta, certo? É o mais praticado realmente, é o que mais é o mais atrativo, né? O que mais realmente movimenta as pessoas em busca de se inteirar da cultura de um outro povo, da cultura de uma outra localidade, certo? Ecoturismo é muito praticado hoje. O ecoturismo está relacionado com a sustentabilidade ambiental. Né? Então, você de repente vai a uma determinada localidade onde lá é um exemplo de sustentabilidade, né? Seja na questão ambiental voltada para a conservação de florestas, né? De rios e assim por diante, ou mesmo contato direto com o meio natural, né? Totalmente um ar puro. Então o ecoturismo hoje também é muito praticado. Muitas famílias, devido à agitação das cidades, buscam muito a questão da prática do ecoturismo. O rural é um pouco semelhante ao ecoturismo. A diferença é que o turismo rural é voltado especificamente para aquela vida do campo. Então, eu tenho aquela vida agitada na cidade, num centro urbano como São Paulo. Então, vou procurar um interior, aquela vida mais calma, aquela comida mais caseira, né? Aquele contato direto com o diálogo, o celular, quase impossível, que até hoje no campo o celular é indispensável. As pessoas esquecem até que antigamente não, era aquela roda de conversa, hoje praticamente esqueceram isso, mas as pessoas não vamos esquecer um pouquinho a tecnologia, vamos conversar mais diretamente com as pessoas, né? Então aquela coisa mais, vamos dizer assim, mais interiorana, certo? Então é o famoso turismo rural, ok? Turismo de saúde. Como assim? Turismo da saúde? Sim. Muitas vezes você vai, um tratamento, né, voltado para determinado tipo de doença que no Brasil não tem, então tem que ir para um outro país, nos Estados Unidos principalmente, que é um dos maiores centros, né, vamos dizer assim, de evolução da saúde do planeta. Então muita gente vai se tratar lá, não é isso? Congresso na área da saúde, né, muito praticado também, né, a troca de experientes médicos. Então médicos vão se especializar em outras áreas, em outros países, né, ou em outros estados. Médicos de Alagoas vão para São Paulo se especializar mais. Então, pessoas saem de Alagoas para se tratar em São Paulo. Então, é o que nós chamamos de turismo, né, turismo da área da saúde, certo? Turismo de intercâmbio, o que é isso? Aí é bom para vocês, meus caríssimos alunos e alunas. Vamos imaginar que vocês entram na universidade, se Deus quiser, logo logo, né? Daqui a 1 ano e meio, por aí, se Deus quiser. Aí vocês se interessam e poxa, vão naquela área e aí de repente, Portugal está ofertando um intercâmbio na minha área. Aí vou me inscrever, de repente você faz o projeto, passa, aí você vai passar 1 ano lá em Portugal estudando, se especializar naquela área. Além de você se especializar, você vai conhecer a cultura portuguesa, né, conhecer os pontos turísticos, mas você vai estar lá estudando na universidade, até morando numa universidade mesmo, né, ou mesmo através do intercâmbio, a universidade já indica uma casa de algum aluno de lá, né, algum familiar que vai ofertar a residência para você. Então isso eu chamo intercâmbio, né, entre países, ou intercâmbio entre, vamos dizer assim, estados. Então você vai praticar um intercâmbio, ou seja, é o que a gente chama de turismo na educação, o turismo educacional, porque você vai para um outro país com o interesse de se especializar na sua área, né, de educação, principalmente profissional, tá ok? Turismo de negócio também temos. Ora, quantas e quantas empresas para se instalar em outro país, aí começa a se inteirar, né, a negociar, sociedades, então envia seus representantes para aquele outro país para se inteirar de tudo, quantos congressos de negócios são feitos, né? De repente Maceió está ofertando vamos dizer assim, um ciclo, né, de debate sobre pequenas empresas, né? Aí de repente várias microempresários de Alagoas e de outros estados vão para Maceió para se especializar e, consequentemente, está praticando o turismo de negócio, certo? Porque também vai ter que ir para lá, vai se alimentar, então vai gastar também,
né? É aproveitar também conhecer a própria cidade e assim por diante. Turismo de esporte também tem. Como assim? Simples. A Copa do Mundo, quando foi no Brasil, né? Em 2014, salvo não me engano, né? No Rio de Janeiro, né? E algumas outras cidades foram também sedes. O que aconteceu a Copa do Mundo do Brasil? Que a final foi no Maracanã, né? Mas aqui, mais próximo da gente foi em Salvador, que teve jogos, e Natal. Ora, várias pessoas de várias localidades do mundo vieram para cá para assistir os jogos, né? Vários torcedores. Então foi uma prática de turismo de esporte. As Olimpíadas esse ano vai ser realizada por causa da pandemia, era para ser realizada ano passado, mas foi adiada para esse ano. Vai ser realizada lá no Japão, né? Em Tóquio. Muitos brasileiros, se forem liberados, é claro, na entrada, vão querer ir para justamente assistir aos Jogos Olímpicos. Então é o famoso turismo esportivo, certo, gente? Outro tipo de turismo de aventura, ou para quem gosta de adrenalina, né? Aí, vamos para, de repente dar a gente quer adrenalina, então vamos todos fazer um passeio, de repente vamos organizar uma viagem aqui com a nossa turma, então eu convido vocês, vamos escalar uma montanha aí, né? Vamos assim, ter aquele contato com a natureza, mas aquela adrenalina de escalar, né? Aí vamos levar o professor tá doido, mas eu já fiz isso, gente. Quando eu ensino médio, há um tempo atrás, eu levei uns 3 anos seguidos as turmas de terceiros anos para a gente escalar o chamado Serra da Santa Cruz, no povoado Santa Cruz, né? No melhor, Serra das Mãos, no povoado Santa Cruz, lá em Itraipu. 1h30, 1h40 para subir e 1h20 para descer. Olha, contato com a natureza, o guia turístico lá, que a gente só consegue subir pelas trilhas com guia turístico, porque pessoas comuns não conseguem, porque se perde no meio da mata. Imagine, eu com uma turma de alunos subindo um morro. Naquela época a gente podia fazer, que os alunos eram mais obedientes e tal. Hoje acho que já não dá mais para fazer isso, né? Mas vamos dizer, há uns 12 anos atrás, dava tranquilo. Mas quem sabe um dia, né? E o outro tipo, turismo sol e praia, isso é mais comum. Sol e praia, lembra de quê? O litoral. Então, vamos para Maceió, para Praia do Francês, né? Ou melhor, para São Miguel, né? Barra de São Miguel, ou vamos para Praia do Francês, ou vamos para Maceió, ali na Pajuçara, Ponta Verde. Então você está praticando turismo só específico para praia, né? Você está indo só ali para praia, certo? Para tomar o famoso, como diz o Matuto, vou para a praia para tomar banho de mar. Então você está praticando turismo, sol e praia, que hoje quase não se utiliza essa expressão, mas devido ao processo de globalização, hoje já está mais específico, principalmente nos grandes centros que são banhados pelo mar, é muito praticado. Rio de Janeiro nem se fala, né? Até locais que não tem praia, criaram até um piscinão de Ramos, né? Não tem praia lá na localidade, né? Em Ramos. Mas o que é que fizeram? Um piscinão gigantesco, que é como se fosse um areião com um grande lago, né, no meio, e aí a população toda vai para lá como se fosse uma praia, para você ter uma ideia, né? E aí, minha gente, para a gente encerrar, que o assunto é simples, fácil, eu fiz questão de mostrar a vocês os principais pontos, né, os centros atrativos de turismo do nosso planeta. Então, por todas essas características do turismo, tem países que realmente se adequam uma boa condição de atração, quando a gente chama locais atrativos para a prática do turismo. Então tá aí, o grande país hoje ainda continua sendo a França. A França é um dos países que mais recebe turistas do planeta, está em primeiro lugar, está seguido pelos Estados Unidos. Paris, sem dúvida nenhuma, Paris é a capital mais procurada do nosso planeta, principalmente pela fama, né, romântica, né, pelo clima romântico, pela Torre Eiffel. Então vocês são mais novos, um dia que pensarem em casar, uma boa indicação aí, uma boa dica, né, para, vamos dizer assim, aquecer o amor, vamos dizer assim, para Paris, né, aquele clima parisiense, né, romântico. A pessoa, cada um de vocês se dirigindo para Paris, né? Se não, Estados Unidos é o segundo maior centro procurado, né? Nós temos aí destaque Espanha, Itália, romântico também, porque como eu sou um pouco romântico, então Veneza, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes centros. Se eu tivesse condições de estar lá, mas professor ganha pouco, fazer o quê, né? E assim por diante. E, gente, por incrível que pareça, aí esse gráfico está indicando por milhões de pessoas, tá, por ano que visitam,
né, determinados países. Então aí está uma tabela, né, um gráfico mostrando os 10, né, centros mais procurados do nosso planeta. O Brasil, por incrível que pareça, gente, o Brasil ele é riquíssimo naturalmente, mas não está entre os 10 primeiros, porque nós apresentamos falhas gigantescas na atração para turismo. Qual é? Ainda a infraestrutura precária, né? Os meios de transporte não são tão eficazes assim, principalmente internamente, certo? E, é claro, evidente a violência nos grandes centros. Mesmo assim, com alto grau de violência, mas ainda no Brasil, um dos centros em primeiro lugar mais procurado ainda é o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro é realmente ainda, dentro do Brasil, o local mais procurado, tá, nacionalmente, tanto internamente quanto externo. Porque lembre-se, nós temos a prática do turismo internacional, como a pessoa vai de um país para o outro, e a prática do turismo interno, nacional, onde você está no Brasil, você é brasileiro e vai fazer turismo, praticar um turismo, ou seja, vai viajar dentro do próprio Brasil. Vou sair de Alagoas para Rio de Janeiro, vou sair de Alagoas para o Rio Grande do Sul, vou sair de Alagoas para a Bahia, vou sair de Alagoas para o Rio Grande do Norte. Então você está praticando um turismo interno, tá certo? Agora, se você for para a Argentina, se você for para o México, se você for para o Canadá, se você for para a Holanda, for para a Noruega, que são os países que eu adoraria também conhecer, né? Realmente, aí você está praticando o turismo internacional. Tá ok, gente? Então aí, dê uma analisada no gráfico, observe aí os 10 primeiros em milhões, né, de pessoas por ano. Tá? O Brasil está em destaque aí do lado direito, com apenas 5,3 por ano, então muito aquém ainda, né, dos demais países, mas podem ter certeza disso, o Brasil é um dos países que melhor apresenta as belezas naturais do mundo. Lembre-se, o turismo depende de vários fatores, dentre eles são os fatores naturais, clima, relevo, a hidrografia, ou seja, águas, né, rios e mares, né, principalmente o litoral, que é um ponto atrativo muito grande, o Rio de Janeiro se destaca nisso, né, e também a questão humana, né, infraestrutura, aí vem o transporte, né, vem a rede de hotelaria, certo, vem a questão do próprio comércio, né, para atrair os turistas, né, isso que a própria, vamos dizer assim, manifestações culturais. Então tudo isso são fatores fundamentais para que realmente o turismo dê certo e gere renda para aquele estado, para aquele país. Mas infelizmente o Brasil ainda tem certos problemas, tá? E principalmente no estado de Alagoas. Alagoas é dos estados mais belos do mundo, mas está muito aquém, há uma precariedade, um déficit muito grande no investimento para divulgação e também de infraestrutura do nosso estado. Mas pode ter certeza, Alagoas possui um dos litorais mais belos do planeta. Valorize o nosso estado, gente. Conheça Alagoas, porque vocês vão ver que realmente nem todo estado ou nem todo país se compara com o nosso estado pequeno, mas aconchegante como é o estado de Alagoas. Tá ok, gente? Um forte abraço, curta a aula. Qualquer coisa nos comentários aí no YouTube vocês, né, podem colocar, né, dê uma curtidazinha e até a próxima. Abraço!